Eita, começou a aula! Nossa aula de revisão de educação física para o segundo desafio EducaPE. Então se liga aí, tio Jean, que a gente vai revisar os conteúdos. Lembrando que os conteúdos são dança, luta e jogo. Vamos seguindo? Então, relembrando lá, né? A gente viu as questões de danças populares, teatrais, danças de massas e danças eruditas. E aí a gente viu a definição de dança como cultura, que é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem no membro da sociedade. Isso aí é do antropólogo britânico Taylor. E aí a gente viu vários exemplos de dança que está ligado à religiosidade ou principalmente à cultura. A gente viu a dança indiana, né? Também uma das danças populares que a gente viu aí. A gente viu também outro tipo aí, uma dança teatral, bem interessante aí, um tango, né? E aí a gente tá vendo o passinho, né? Que é uma dança popular, uma dança da cultura de massa, vivenciada principalmente aqui no Recife. Então, para vocês, gente, é importante vocês entenderem esses três tipos de cultura. A cultura de massa, a cultura erudita e a cultura popular. Porque a partir daí você vai identificar as danças, tá certo? E aí ele está falando sobre a cultura de massa. Essa é aquela cultura que está atrelada aos veículos e meios de comunicação. E é bem interessante que a gente tem um exemplo bem forte aqui, que é o passinho, como eu mostrei aí, né? Bem interessante. Também a gente tem o brega da periferia. E aí, em alguns estados, a gente tem o brega funk, né? Isso que está aparecendo aí nos slides para vocês, né? A cultura erudita, a gente já sabe que aquela é considerada e apreciada normalmente para um público que tem um poder aquisitivo maior e ela está ligada a obras de arte, né? Isso a gente tem principalmente o balé na cultura erudita, e aí a gente foca aí nos slides para a gente ver o balé principalmente, né? E por último, ele está falando também que essa cultura ela fica restrita justamente a quem tem esse poder econômico aquisitivo superior. E se a gente entender que é uma forma eurocentrista de a gente ver a questão da cultura, essa própria divisão de cultura erudita, cultura de massa e cultura popular. E aí a gente tem mostrando uma cultura erudita justamente que depende justamente de cada cultura do país. Então, para a Índia, lá a dança indiana é uma cultura erudita que está sendo atrelada justamente à questão do matrimônio, do ritual. E aí eu estou mostrando um balé do Brasil, principalmente, que é uma das companhias conhecida mundialmente, que é a companhia de Débora Coca. E na cultura popular, né, a gente traz justamente o folclore, as crenças, e se lembrar que raramente elas são modificadas. E aí a gente tem um exemplo do cavalo marinho, que a gente trouxe para vocês, do cavalo marinho, do maracatu, do frevo. Ok, vamos seguindo agora nos conteúdos da gente, né? Foi muito importante nessa aula que a gente trouxe a relação de lutas e gênero para a questão da dança. A gente sabe que o homem, ele sofre um processo, vamos dizer, de preconceito em relação à questão da dança, e aí principalmente da dança erudita ou clássica, na questão do balé, né? Lembrar que essa aula foi muito interessante, né? Que a gente teve a presença do professor que trabalha com filosofia e sociologia, que é o professor Hugo. Foi uma discussão bem interessante. A aula acabou e a gente ficou discutindo justamente sobre esse tema, tá certo? E aí eu também relacionei a questão de luta, sexo, gênero. A gente tem principalmente
as mulheres agora aparecendo nessas lutas, né, nessas lutas de MMA que aparece aí nos slides para vocês aí. Isso mesmo, né? Então, essa questão da luta feminina e do gênero. É importante também, gente, destacar essa questão do sexo, né? Isso que é o conjunto de características estruturais, funcionais que um ser vivo classificado como macho ou fêmea. Então, está muito atrelado essa questão do biológico, né? Isso. E o gênero está relacionado com o papel social e a identidade que cada pessoa desenvolve, tanto no esporte como na sua vida do cotidiano, né? E aí eu trouxe a representação dos dois símbolos aí, o que é que representa o masculino, o feminino, né? O espelho de Vênus, o escudo de Marte, né? Isso. A questão das diferenças biológicas, como é que isso é atribuído e entendido dentro do esporte, e aí quando eu digo do esporte, também da luta, essa questão do aumento da testosterona e também do estrogênio, para quando passa de uma categoria para outra, e também desses, vamos dizer, esportistas, desses atletas que estão migrando, que são trans, né? Isso, então, é bem importante sobre entender isso daí. Falei também sobre a maturidade sexual, tanto do feminino como no masculino, e aí a gente entender que no período de puberdade, onde está havendo essa transformação biológica, ou seja, biológica e morfológica do corpo, né? Então, na adolescência, no período que vocês estão vivenciando, os meninos, a gente tem essa questão do engrossamento e afinamento da voz, do crescimento dos pelos pubianos, da descida do escroto. Então, só a partir de basicamente dos 18 anos é que há o crescimento dos órgãos sexuais masculinos. Na mulher ocorre bem antes com a questão da menarca, mais ou menos com 8, 10 anos, a menina que tem aquela cintura que geralmente desce para o quadril e ela começa a ficar com o quadril mais largo. E aí vem a questão da menstruação e do desenvolvimento das glândulas mamárias, né? Isso, né? E aí tem mostrando justamente esse processo de informação e a diferença dessa relação entre homem e mulher justamente nas atividades físicas. O que é que propicia nos exercícios aeróbicos, na força, na flexibilidade, na mulher mais flexível, porque possui mais tecido adiposo, até porque ela provavelmente vai desenvolver a questão da maternidade, e isso daí favorece, né? Precisa justamente, vamos dizer, estar preparada para isso daí, precisa ter um tecido adiposo maior para esquentar, manter a temperatura, né? Aí eu falei justamente o que eu estava falando, né? Quantidade de gordura, diferença de voz, e aí é importante essa questão e reflexão dessa igualdade de gênero dentro desse percentual. E se a gente for ver historicamente, né? A gente vai ver que essa diferença, ou seja, essa igualdade de gênero, ela está sendo quebrada aos poucos, mas ainda continua. E aí a gente pode refletir não só para o esporte, não só para lutas, não só para o atletismo, ou seja, para a dança, mas a gente pode pensar num papel social todo, porque mulheres ainda continuam sendo a minoria em cargos de chefia, porque mulheres ainda continuam recebendo um salário inferior ao homem numa mesma posição social. Então é importante a gente refletir sobre isso daí e dizer que esse processo de acomodação, de socialização, vamos dizer, de luta, é um processo, está sendo um processo, né? E aí é importante a gente refletir sobre isso daí. E aí eu trouxe um histórico falando sobre todo esse desenvolvimento, né, historicamente, desde o histórico das Olimpíadas até atualmente. E por último, né, eu acho que eu trago justamente um histórico da questão do papel feminino das Olimpíadas. E aí eu acho que eu me lembro que eu falei das jogadoras de vôlei, né, Jaqueline e Sandra, em 1996, quando elas foram as primeiras mulheres a ganhar uma medalha de ouro no vôlei de praia, muito bem aí, né, em Atlanta, né? Então, é bem interessante.
isso daí, né? E aí é bem interessante também, porque em 2030 a gente tem os objetivos aí, né? Os objetivos sustentáveis, que é essa questão da igualdade de oferecer, que está proposto até para 2030 na Organização das Nações Unidas, né? Na ONU, nesse processo de igualdade. Então, um dos objetivos, que é o quinto, né, é alcançar um potencial humano e de desenvolvimento sustentável. Não é possível se para metade da humanidade continuam a ser negada os seus plenos direitos humanos e oportunidades. Se a gente pode refletir isso daí para o gênero, a gente também pode refletir isso daí para a raça. Mas não me cabe agora entrar por essa vereda, porque eu estou trabalhando com esporte, tá certo? E aí, qual o problema dos transexuais no esporte? E aí eu acho bem interessante a gente refletir, polêmico daí, né? Tem um site muito bom que eu quero que vocês olhem aí. E se for possível, entrar para... Aí tem todo explicando direitinho essa questão do transexuais, essa questão dos hormônios que eles devem ter, o percentual. A gente tem Tiffany, essa atleta de vôlei que está jogando, que talvez ela seja até banida até da seleção brasileira de vôlei feminina. A gente tem a questão de Hannah, uma atleta transexual do beisebol não, né? Do futebol americano. Então, é importante você dar uma entrada nesse site, você é estudante, até para ter um conhecimento maior, tá certo? E aí a gente falou também sobre, agora um pouquinho, vamos suavizar, vamos entrar na dança, tá certo? Que é justamente a questão do cavalo marinho, do caboclinho, do coco da ciranda, que são danças tipicamente de Pernambuco, da região que se propicia, se propaga na região Nordeste. E aí a gente tem o caboclinho, tá certo? A gente tem também o coco, tá certo? Que é bem interessante, tá certo? E aí ele tá falando justamente não só do caboclinho que tá passando aí, né? Mas ele tá falando do coco. Tá passando aí as fotos, alguns slides, aí um coco que é típico, a questão da origem, a questão que é praeira, que é do todo o norte e nordeste, né? As principais características que são em fila, que tem a questão da umbigada, aí a gente traz, conota um lado sexual, então é importante, é uma dança que não possui um vestuário próprio, tá certo? Aí eu trouxe o exemplo do coco do amaro branco, a gente tem o coco de raiz de arco verde, e aí a gente tem o coco envolvido nas festividades da gente, que é, por exemplo, na festa junina, né? Isso. Tem o coco de Passira, a roda de negros, chão de negros de Passira. E aí a gente tem os três artistas de coco, e aí eu trago desde Jackson do Pandeiro, Aurinha do Coco, Selma do Coco, e aí a gente tem vários outros agora que seguem com coco, né? O cavalo marinho, que eu acho que é um dos folguedos mais interessantes que tem aqui em Pernambuco, porque ele retrata, vamos dizer que é uma dança cênica, teatral, que envolve vários tipos de personagens que aparecem na Mata de Pernambuco, na zona da Mata de Pernambuco. E aí é bem interessante que ele vai falar justamente de três tipos de personagens que aparecem no cavalo marinho. São as pessoas humanas, os personagens fantásticos, e aí a gente tem os animais, né? A gente viu uma apresentação que apareceu aí do espetáculo na escola Caio Pereira, lá no Alto Zé Bonifácio, na região metropolitana do Recife. Lindo. Grande beijo para a Vevé, que liberou essas fotos aí, nossa eterna gestora aí, junto com os outros professores. E aí tá aparecendo os personagens, a gente tem Bastião, Mestre Ambodo, Saudade da Mata, Guarita, as figuras fantásticas, a gente tem o Diabo, a gente tem o Babau, tem o Jaraguá, e agora se a gente fosse vivenciar o ciclo natalino, a gente teria o Baile do Menino Deus, onde a gente tem essa presença dessa figura fantástica, que é o Jaraguá, tá certo? Nos animais a gente tem o boi, a ina, o cavalo, o macaco, a onça, as burrinhas, e aí estão várias apresentações brincantes do cavalo marinho, tá certo?
A gente tem outra dança que é justamente a ciranda. E aí a ciranda é uma dança, é uma música pernambucana, que são cantadas através de mulheres, dos pescadores. É importante a gente entender. Assim como a ciranda e o coco são danças que são praeiras, tá certo? E a gente tem uma grande intérprete da ciranda, que é Lia de Itamaracá, tá certo? É bem interessante, gente, quando a gente vai falar agora, vamos entender e compreender. As leituras de danças, elas são muito imagéticas, ou seja, são feitas através de imagens. E o que é que acontece? Você, estudante, se cair por acaso no Enem, se cair no SSA, geralmente eles pegam quadros, eles pegam xilogravuras, onde representam essas danças. E aí, através de um contexto de arte, através de um contexto de linguagem, com a disciplina de língua portuguesa, literatura, você consegue identificar quais são essas danças circulares que aparecem na questão, tá certo? É utilizado através da zabumba. Os cirandeiros, a gente tem uma das grandes cirandeiras, que é Lia de Itamaracá, tá certo? A ciranda é uma dança comunitária. Não precisa você ter uma indumentária específica. Ela não distingue essa questão social, econômica de cada participante. E lembrando, por ser uma dança circular, que é o mais interessante aí, é uma dança que não tem limites de participantes. E todos que estão participando dessa dança, elas são iguais. As danças circulares, ela tem esse poder de igualar todos, de eu olhar no olho, de eu pegar na mão, de eu sentir essa energia, de eu ter essa embolada do ir e do voltar, principalmente na ciranda, tá certo? E aí a gente tem a grande Lia de Itamaracá, né? Essa figura ilustre, eu acho que é projeto vivo, material de Pernambuco, essa mulher, essa guerreira, que é patrimônio vivo de Pernambuco, tá certo? Um dos grandes mestres que a gente traz, a gente fala sobre o grande mestre Baracho, e aí ele deixa o legado com as filhas dele, né? Isso, vamos cirandar esse grande LP aí que tá aí, e eu vejo esse LP aí de Vamos Cirandar. Eu me lembro que eu era pequeno e minha mãe escutava muito esse LP. E é maravilhoso, se você puder escutar e vivenciar isso daí, faça, tá certo? A gente precisa de música boa, música de qualidade, e o cirandeiro, ó. A pedrada do teu anel brilha mais do que o sol, né? E aí eu trouxe um legado bem interessante para vocês de uma banda que é lá do Centro-Oeste, uma banda chamada Pé Cerrado, que ele toca ciranda, faz espetáculo, são danças teatrais que ele utiliza e se apropria da cultura nordestina. E é muito interessante, se você puder dar uma olhada aí nessa página deles, a releitura que eles fazem das nossas danças, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre jogos, é o nosso último conteúdo, que são os jogos esportivos, essa historicidade dos jogos esportivos, tá certo? É importante a gente definir essa questão do que vem a ser jogo, né? E aí a gente está atrelando, existem várias definições de jogo, a gente tem coletivo de autores, mas eu vou trazer um para vocês que é justamente de Piaget, aparecendo essa definição de jogo aí para vocês aí. O jogo é uma forma de atividade particular, poderosa para estimular a vida social e atividade construtiva da criança. Então, é bem interessante que Piaget ele se apropria justamente dessa questão do desenvolvimento cognitivo, que ele estuda a partir de crianças, e aí ele vai distribuir entre fases, que a gente sabe daí, né? Mas a partir daí é importante o que esse jogo ele traz para a gente de ludicidade e de aprendizagem significativa e concreta, tá certo? Ele dá a definição de esportes, né? Isso daí também que a gente vai ver posteriormente. Qual a diferença entre jogo e esporte? Essa questão de regra, essa questão de competições oficiais, de existir uma confederação,
de existir uma federação internacional, de ser praticada em mais de 100 países, de as regras elas serem imutáveis. Então, é tudo isso importante para a gente trabalhar esse entendimento de diferença entre jogo e esporte, e principalmente atrelado a essa questão do desenvolvimento motor fino, que a gente chama, que são as habilidades motoras específicas, tá certo? E aí ele mostrou sobre todas essas diferenças aí entre jogo e esportes, coisas que vêm sendo desenvolvido durante todo esse tempo, tá certo? Por fim, gente, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre os jogos esportivos e as implicações na educação. Eu acho que foi uma das nossas últimas aulas, e aí a gente falou justamente sobre essa questão dos jogos vivenciados dentro dos seus ambientes. E aí a gente tem o ambiente da casa da gente, a gente tem o parque de diversões, a gente tem o shopping center, onde a gente tem aquela loja de jogo, né? E aí ele vem falando sobre toda essa história do lazer atrelado ao jogo, tá certo? Então, desde a pré-história até a Idade Moderna, passando pela Idade Média, e a gente fala que eles eram proibidos na escola, mas a gente tem um jogo que representa todo o status social da Idade Média, que é justamente o xadrez, tá certo? E na Idade Moderna, o jogo ele pode ser identificado de uma forma lúdica, pode ser atrelado para a aprendizagem significativa para o aluno, tá certo? A gente traz uma definição muito interessante, justamente de Luigi, né, isso, que são justamente essa questão dos jogos de linguagens, tá certo? E aí a gente traz as características bem interessantes do jogo, o envolvimento emocional, a limitação de tempo, o espaço delimitado, a questão das regras e a estimulação da imaginação, da autoafirmação, da autonomia. Dentro dessas características, gente, eu gostaria de destacar duas. Primeiro, a questão do envolvimento emocional. Você joga por prazer. Você joga porque você gosta. Todo jogo é isso, tá certo? Essa é uma das características que eu destaco. E a outra, o jogo é uma autoafirmação. Através do jogo, você se autoafirma. Eu só vou jogar aquilo que é bom, eu vou jogar uma coisa que eu não sou ruim para eu perder. E a partir do jogo eu consigo uma autonomia. Essa autoafirmação vai gerar uma autonomia. Então, são essas duas características que eu acho muito importante para definição de jogo. A questão da ludicidade, do envolvimento emocional, que eu gosto, e essa questão da autoafirmação e da autonomia. Tá certo? E aí a gente vê que, se a gente for pensar por toda essa definição de jogo, ela atrela vários significados. Ele vai desde o mais simples ao mais complexo. E aí eu gostaria de dizer para você lembrar uma definição completa de jogo, que é o do modelo pendular. O modelo pendular, tá certo? Que é bem interessante para vocês sobre um modelo pendular aí para a gente ver justamente sobre a definição de jogo. Se foram esses conteúdos que a gente vivenciou, gente, nas aulas do segundo ano, você, estudante do segundo ano, é muito importante que você resgate esses conteúdos da dança, esses conteúdos do esporte, da definição de jogo, esses conteúdos das questões da luta e principalmente refletir sobre o papel da mulher, o papel do gênero dentro dos esportes e principalmente das lutas e do jogo, tá certo? Grande beijo para vocês e sucesso no Desafio EducaPE.